Nós acompanhamos nessa semana de carnaval a propaganda institucional do PMDB, onde, em uma das suas inserções, aparecia o governador Sérgio Cabral falando dos avanços que ocorreram no sistema de transporte público na região metropolitana do Rio de Janeiro. E apresentava lá no filme de trás uma composição nova dos trens da Supervia. E me chamou a atenção, senhor presidente, que logo na segunda-feira, imediatamente após o carnaval, nós nos deparamos com um acidente, com uma composição da Supervia que saía de Japeri na direção de Deodoro. Ou seja, mais um acidente com aquela composição. E aí vem uma foto, senhor presidente, que o jornal O Dia traz, que representa o que é o sistema de transporte do governo Cabral. São os passageiros, centenas e centenas de passageiros, que deveriam estar dentro do vagão, sendo transportados, pelo trem da Supervia, centenas e centenas de passageiros andando sobre os trilhos da Supervia. Isso ontem de manhã. Mais um acidente, e com um argumento da Supervia do governo do Estado, que é o estado das composições serem muito antigas. Esse governo está no 8º ano de governança. Esse governo começou a prometer novas composições dos chamados trens chineses desde 2009. Nós já estamos em 2014. E o acidente que aconteceu ontem, a justificativa é que os trens têm mais de 50 anos, mas todos nós já sabíamos disso. Aliás, todos nós já sabemos disso. O que nós estamos cobrando desse governo, e desse governador mais especificamente, são os investimentos que não foram feitos. Se os trens têm 50 anos, quase 10% da vida útil desses trens se deram nesse governo. Esse governo, quando assumiu à frente do Palácio Guanabara, já sabia do estado desses trens. Então a população do Rio de Janeiro sofre diariamente. Hoje o acidente com o catamarã é um dia metrô, um dia trens, um dia catamarã, e o governador Sérgio Cabral vai para a grande mídia falar do sucesso e do êxito que tem o seu governo no transporte de massa do Rio de Janeiro. Ou seja, ou é muito cara de pau, governador, com todo respeito, ou é muito cara de pau, ou trata de forma cínica o cidadão do Rio de Janeiro, usuário do transporte de massa. As promessas agora aparecem. Último ano de governo, é o PP na região metropolitana, é o PP em São Gonçalo, no interior, enfim, são novos trens, novas barcas, só não fala do novo subsídio. Ou seja, essa situação do trem, do ramal Deodoro-Japeri, aliás, Japeri-Deodoro, como é que justifica o governador ter aprovado aqui na Assembleia, na semana que antecedeu o Carnaval, subsídios para a Supervia? Onde é que está a transparência das contas da Supervia? Onde estão os investimentos dos recursos arrecadados com a tarifa da Supervia? E o governo, ao invés de pressionar a Supervia, ao invés de cobrar melhorias no sistema de transporte de trens, não, ele dá um prêmio, ele oferece subsídio, com o discurso de que é para desafogar o bolso do trabalhador. Tira de um lado e pega do outro. Tira de um lado e pega do outro. No fundo, o imposto nada mais é do que resultado do trabalho e do esforço do trabalhador do Estado do Rio de Janeiro. Então, senhor presidente, essa propaganda que o governador Cabral faz ao longo dessa semana, ela só pode ter duas motivações. Ou é um governo cara de pau, ou é um governo cara de pau, ou é um governo que olha cinicamente o cidadão da região metropolitana, usuário do transporte coletivo. Os índices do governo estão aí. As rejeições desse governo estão aí nas pesquisas. As rejeições a esse governador estão colocados aí. Não tem mais tempo desse governador inventar história. Ele já contou essas histórias
nas eleições de 2006 e de 2010. A sociedade não vai mais acreditar em uma terceira história. É um conto de fadas de um governo que não tem mais o que oferecer para o Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado.